já aproveito sua presença nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, e a gente começa com um projeto que foi aprovado em primeira análise, em segunda análise e agora foi sancionado pelo prefeito. O Agora é Lei. Vale em Campinas, olha, a transparência na informação de valores recebidos do IPVA. Entenda. Agora é Lei. Foi sancionada no dia 4 de julho pelo prefeito de Campinas, Dário Saad, a lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, que exige que seja obrigatório o poder público divulgar, pela internet, informações sobre os valores que recebe do governo estadual a partir do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. O projeto esteve na pauta em segundo turno de discussão e votação da 7ª reunião ordinária de 2022, no dia 6 de junho. Foi aprovado. O projeto diz respeito à obrigatoriedade do Poder Executivo divulgar no site da Prefeitura todas as informações relacionadas aos recebimentos do governo estadual a título de repartição do recolhimento do IPVA. Ou seja, o projeto obriga a Prefeitura a informar quanto ela arrecadou no ano anterior do IPVA. Ela obriga a Prefeitura a informar qual foi a data do repasse. E ela obriga a Prefeitura a informar qual é a destinação desses valores. Um balanço divulgado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado aponta que os 645 municípios paulistas receberam só no mês de janeiro um total de 2 bilhões e 81 milhões de reais de recursos do IPVA 2022. Campinas está entre as 3 cidades que mais receberam esse montante, mais de 105 milhões de reais. O que o vereador exige na lei que assina é que a Prefeitura coloque esses números à disposição para o contribuinte no portal da transparência, bem como a data do repasse desses recursos. O projeto é totalmente harmônico com a Lei Federal 12.527, que dispõe acerca dos procedimentos que os municípios devem adotar relacionado à transparência. O projeto é harmônico com a Constituição Federal e, antes disso, com o Código do Consumidor. E a gente segue falando aqui sobre o trabalho dos parlamentares Mirna Abreu, agora com um questionamento da vereadora Guida Calisto. A gente lembra que esses questionamentos, através dos requerimentos, é uma forma do Legislativo fiscalizar as ações do Executivo, ou seja, da Prefeitura. E desde 2020 existe a Usina Verde em Campinas. A vereadora Guida Calisto está preocupada com algumas questões sobre o assunto e, por isso, protocolou 3 requerimentos. Preocupada com questões ambientais do município, a vereadora Guida Calisto protocolou 3 requerimentos, levantando perguntas sobre a Usina Verde de Campinas. Uma usina de compostagem, a compostagem ela gera o que a gente costuma falar comumente do chorume, né? Que é um material orgânico, enfim, e que ele é altamente contaminável, né? E se a gente não tiver um processo de impermeabilização do solo, né, onde está sendo ali organizado esse espaço da compostagem, ele pode atingir o solo, né, atingir os lençóis freáticos desse solo e contaminar. Então, a nossa preocupação, esse requerimento acabou saindo com bastante questões, porque são vários departamentos da própria prefeitura que tem que ficar antenados, né, fiscalizando isso. Então, tanto a CETESB, se tem, né, a Sanasa também, né, se tem, enfim, se tem fiscalizado, se tem ali o alvará, vamos dizer assim, para poder realizar esse trabalho da compostagem. A Prefeitura Municipal de Campinas inaugurou no dia 9/11/2020 a Usina Verde,
Usina de compostagem no IAC, Instituto Agronômico de Campinas, ela tem por objetivo transformar parte do lixo do município em adubo orgânico. Segundo a administração municipal, o local tem capacidade de processamento de até 300 toneladas de lixo por dia. Então, a nossa preocupação principal é com isso, por conta da contaminação do meio ambiente. E a gente já teve Campinas, momentos históricos aqui, não sei se você lembra, se o povo lembra, quando teve aquela contaminação pela BASF Shell, né, que contaminou o solo ali no bairro da Mansões Santo Antônio, enfim. Então isso faz com que nós nos preocupemos com isso, nosso Conselho Político acompanha isso, nós temos um grupo de ambientalistas que está sempre conosco, acompanhando isso, que ficam muito preocupados, se está tendo uma fiscalização ambiental, se está tendo um acompanhamento sério, enfim, se a Sanasa está também envolvido nesse trabalho, fiscalizando, por isso que nós protocolamos esse requerimento. Entre os questionamentos levantados nos requerimentos, a parlamentar solicita o relatório anual da empresa, pergunta para onde vai o material da compostagem, se o pátio da usina é impermeabilizado, se o lodo de esgoto da Sanasa é utilizado no processo de compostagem, entre várias outras perguntas. A vereadora Guida Calisto reconheceu a importância do processo de compostagem. A gente espera que, a gente acha importante o trabalho, né, da compostagem que é lá na Fazenda Santa Elisa, a gente acha importante, mas a gente também entende que tem que ser um trabalho sério, fiscalizado, porque o meio ambiente está sendo muito agredido, então a gente precisa cuidar muito bem do nosso município, da nossa casa, do nosso território onde nós vivemos. E Mirna Abreu, para encerrarmos as notícias do Legislativo, a gente fala agora sobre o trabalho de uma comissão. A gente vai falar de uma comissão de representação, porque o artigo 59 da Câmara determina que as comissões de representação representem o Legislativo em atos externos. Elas são constituídas pelo presidente ou através de um requerimento de 1/3 dos vereadores. No ano passado, através do requerimento 256, de autoria do vereador Luiz Cirilo, foi criada a que acompanha o projeto de pavimentação do Caminho Municipal 209 e já colhe frutos. A pavimentação e drenagem da estrada vicinal Walter Franco de Lima, a CAN 209, principal via de acesso a partir da rodovia Ademar Pereira de Barros, a Campinas Mogi, aos bairros Carlos Gomes, Gargantilha, Monte Belo 2 e Recanto dos Dourados, começam a sair do papel. Uma demanda antiga da população daquela região que foi acompanhada de perto pela Câmara Municipal através da Comissão de Representação que acompanha o projeto de pavimentação do Caminho Municipal 209, que iniciou os trabalhos em fevereiro de 2021. Presidida pelo vereador Luiz Cirilo, a comissão se reuniu com moradores e representantes da Prefeitura no ano passado para entender o projeto e pedir celeridade. Em fevereiro deste ano, foi publicado no Diário Oficial do Município a licitação do tipo Regime Diferenciado de Contratação, orçada em mais de R$10.700.000. A obra será paga com um pouco mais de R$7.180.000 de verba federal, advinda de emenda parlamentar. Em contrapartida, Campinas vai pagar um pouco mais de R$3,5 milhões. São 3 quilômetros e 300 metros de pavimentação e 2.900 metros de drenagem de rede. A empresa deve concluir as obras em até 18 meses. O vereador considera um importante passo e garante que a comissão continuará a acompanhar os trabalhos. É uma região que também internamente liga com a cidade de Jaguariúna e Pedreira e, consequentemente, é importante, sim, nós darmos dignidade aos moradores daquela localidade. Existe o itinerário do ônibus de aproximadamente 10 quilômetros e desde o primeiro mandato eu tentei buscar essa alternativa de pavimentação. Eu esbarrei anteriormente na lei da APA, mas esse assunto foi superado, nós alteramos a lei da APA, permitindo que no itinerário do ônibus possa realmente ser implantado o asfalto e beneficiar uma população muito grande que habita, que mora, ou mesmo tem aquele espaço, aquela área como lazer.
Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo, do trabalho que acontece aqui na Câmara de Campinas. Volta amanhã com mais informações? Sim, amanhã a gente está de volta aqui. Até amanhã para você também ir de casa.